Bom dia, meus amados irmãos. A paz e a graça do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus, como havia prometido ontem, retrato de Jesus. Retrato de Jesus. Tá? Nós vamos discorrendo aí o que é o amor, né? O que o amor faz, o que o amor não faz. Retrato de Jesus. Vamos entender isso na Bíblia, tá bom? Esse amor de Jesus, esse retrato de Jesus, o que ele significa para nós, o que ele é nosso, o que ele tem feito por nós por amor. Vamos ver isso, tá bom? Muito bem. Quero dizer para vocês que aqui é onde eu estou, na capital de São Paulo, para os países de fora, que escutam a palavra de Deus, tá frio, né? Tá um tempo gelado, né? O clima do mundo está todo modificado, todo fora de ordem, né? E as coisas, a tendência é ficar pior, né? Pelo que a gente vê aí, vai ficar pior, né? Mas nós vamos aqui com a graça do nosso Senhor, Ele nos ajudando, o Espírito Santo nos fortalecendo e vamos aprendendo o caminho que devemos seguir. Amém? Retrato de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia que Ele nos dá primeiro, né? Primeiro o dia de vida e depois o pão de cada dia, tá? E quando nós falamos do dia de vida, nós falamos desse pão espiritual, que é a Bíblia, que é as santas palavras de Deus sussurrada dentro do nosso ouvido e transmitindo para o nosso coração. Amém? Muito bom. Vamos lá. Vamos orar, agradecer a Ele. Querido Pai, nosso Deus amado, nós te agradecemos mais uma vez por mais um dia de vida, pelo maná espiritual e o maná físico que o Senhor nos dá hoje. A mim, meus irmãos, aonde estiver ouvindo as tuas santas palavras. Abençoa todos eles, fortalece a todos os internautas que escutam as tuas santas palavras, que a tua graça seja derramada sobre a casa deles e a família deles também. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, com essa porta aberta ainda, para nós entender como que devemos fazer até o dia da tua volta, Jesus, para vir fazer sua colheita e nos levar para junto do Senhor. Obrigado por mais um estudo. Nós te agradecemos imensamente em nome de Jesus Cristo também. Muito bom. Que Deus possa olhar as pessoas que tiveram no terremoto aqui na Colômbia, né? Que são coisas tristes, né? E sem falar para vocês que logo, logo vai acontecer um mundial, terremoto mundial, tá? É o que está previsto, tá bom, meu irmão? A gente vai ter se agarrar com Deus, com os anjos do Senhor, viu? É muito triste você ter seu patrimônio, sua casa e perder tudo em fração de segundos, ainda perder a vida, entes queridos perdendo a vida, é muito triste. Nós devemos se compadecer das pessoas, não importa o que elas sejam. Foi isso que Jesus nos ensinou, amar o próximo como a nós mesmos. Jesus, ele não ama marcando figurinha em um e outro, ele ama a todos igual. O problema das pessoas é que não ama ele como ele ama a gente. E nós não conseguimos amar Jesus como ele nos ama. Mas o Espírito Santo nos ajuda a obter esse amor. E quando você obtém esse amor, você tem um caráter e o rosto de Jesus e você passa a amar o próximo. Amém? Então vamos lá. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, meu irmão, é um retrato de Jesus Cristo. Tá? Porque o título do estudo é Retrato de Jesus. E esse livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que nós vem estudando há tempos aí, é um retrato de Jesus Cristo. Você lendo ali o versículo 4 a 7, tá? É natural sentir certa frustração, né? Ao perceber que em maior ou menor grau deixamos
de manifestar todas aquelas qualidades do amor. Nós percebemos isso, que é uma grande frustração. Meu irmão, é provável que Paulo, tivesse, ali a pessoa de Jesus na sua mente. Com certeza. Ao escrever esse capítulo 13 de 1 Coríntios. De fato, somente Jesus revelou perfeitamente cada uma dessas características do amor. Em última análise, portanto, o retrato do amor traçado por Paulo é o retrato de Cristo Jesus. Como que ele era? Como que ele trabalhou aqui? Como ele fez seu ministério? Tá? O livro de 1 João, capítulo 13, versículo 1, já estamos aqui, né? Vamos ler aqui, ó. Olha aqui, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até a sua morte aqui. O que isso nos mostra? Esse capítulo 13 de João, versículo 1, onde aqui fala do amor de Jesus Cristo. Esse texto fala do amor de Jesus. Amor até o fim. Tá? Veja que Jesus conhecia, sabe o que aqui? Veja que ele fala da morte dele aí. Ele conhecia as profecias de Daniel, capítulos do Daniel ali das 70 semanas. Ele sabia dessa profecia. Tá? A profecia de Daniel de 70 semanas, que o ministério dele, terrestre, duraria só 3 anos e meio. Jesus sabia disso, por isso que está escrito aqui na Bíblia, é isso. As palavras de Jesus. Tá? O ministério dele tinha 3 anos e meio, desde o batismo dele do ano 27 até sua morte ali por volta do ano 31. Tá? Pela cronologia bíblica. Quando ele morreria pela família humana, ou seja, por você e por mim. Tá? Ele amou até o fim, meu irmão. O retrato de Jesus é o amor. Tá? Aqui está a característica do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a característica dele? Ele ama. Ponto final. Isso se aplica a você e a mim. Também nós mesmos, no capítulo aqui do verso 3, do 34 aqui, também, Jesus disse, eu lhe dou um novo mandamento, versículo 34. Que você ame uns aos outros, e ele está mandando você fazer aquilo que ele sempre fez, Jesus. Amar, simplesmente amar. Uns aos outros, assim como eu vos amei, ele fala. Que também ame uns aos outros. Você pode ver aí o capítulo 15, ainda, versículo 9 a 12. Aqui você vê, mandamentos de Jesus que deve ser praticado na sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã, tá? Pela comunhão diária com Jesus Cristo. Você vê aqui, capítulo 15, do versículo 9, onde ele fala, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecerei no meu amor, se guardares os meus mandamentos. Permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no amor dele permaneço. Deu para você entender? Aí ele fala, tenho-vos dito estas coisas. João capítulo 15, versículo 9 à frente. Estamos lendo 11.
tenho vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Tá bem claro, né, queridos? Não tem como você não falar o retrato de Jesus. Amor puro. Amor todo. Aqui você vê, né, mandamentos que Jesus deu, né, e deve ser praticado na sua vida e na minha vida, meu irmão e minha irmã. Pela comunhão diária com Jesus Cristo. O Espírito Santo estará derramando este amor na sua vida, sabia? E você ama as pessoas, ama aquelas que são amigas, aquelas que são inimigas também, porque você quer a salvação de todos, assim como Jesus quis, assim como Jesus quer. Você pode ver também a primeira carta de João aí, capítulo 3,16, sabe o que fala? Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Jesus é o padrão, meu irmão, que tem que ser imitado e seguido por nós. Lemos também aí 1 João capítulo 4, versículos 7 a 12. Livro de 1 João, pode ir lá no final da Bíblia aí. Já estamos aqui, então nós temos que fazer de acordo com a Bíblia. Pronto. Capítulo 4, aqui, versículo 7 está dizendo assim, ó. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Viu? Palavras bonitas, fortes, que edifica você. Deus falou, ame uns aos outros, que você é nascido de mim, e todos que amam são nascidos de Deus e conhecem a Deus, porque Deus é amor. E ele vai à frente ainda, né? Ele fala assim, nisto se manifestou o amor de Deus, versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em breve Deus enviado ao seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou primeiro, né? E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus ama tanto seus filhos, tanto nós, não importa quem é. Ele não quer perder ninguém para Satanás, querendo a Deus seu filho, para o sacrifício, para provar para você que te ama. Qual é o teu problema? Não está entendendo Deus ainda? Qual é o teu problema, meu querido irmão, minha querida irmã? Quando é que você vai decidir que Deus é tudo na sua vida, na vida da sua família? Quando é que você vai decidir que você tem que amar o teu próximo, mesmo ele te fazendo mal? Lembra que ele falou aqui? Quem ama, ama ele. Porque ele é amor. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Versículo 12. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. Mas você quer ver Deus? Pronto.
Ame, assim como ele nos amou. E você já tem Deus na sua frente. Porque Deus é amor, meu irmão. Meus amados, todos esses versos aqui que estamos lendo são do discípulo do amor. Quem era o discípulo do amor? João, apóstolo João. Aquele que dormia muitas vezes ao relento, quando os discípulos deitavam na relva verde, João escolhia ir onde Jesus estava e colocava sua cabeça no peito de Jesus Cristo. Ele é o discípulo do amor. E sabia que João não morreu martirizado como os outros? Ele foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo, mas Deus não deixou que ele morresse ali. Deus tinha missão para ele. João morreu, ali pela segunda cronologia bíblica, na cidade de Éfeso, em sua caminha. Em sua caminha ali de vara, ali, ele deitou ali e morreu velhinho. Depois que saiu da ilha de Patmos, do cativeiro de Patmos. É o relato que a Bíblia nos informa. Todos esses textos aqui ensinam o que você e eu precisamos ser. O que nós precisamos ser? Deus é amor e você precisa ser amor também. Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho unigênito. Nós também precisamos amar a ponto de dar nossa vida pelos outros. Queridos, se quisermos saber como o amor se manifesta, precisamos contemplar Jesus atentamente, tá? Ao observarmos com cuidado a maneira como o Novo Testamento apresenta Jesus Cristo para nós. Percebemos que todas as qualidades positivas do amor, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, pode ser encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus é paciente, meu irmão, com nossos erros, nossos pecados. Tá? Ele nos perdoa, ele nos perdoa, ele nos perdoa. Queridos, e que ele não vai nos perdoar. De que forma que Deus, Jesus Cristo, não vai nos perdoar? Ele nos perdoa, perdoa. Mas tem uma forma que Jesus não vai te perdoar. Tá? Quando nós não confessamos os nossos pecados, acariciados, nossos pecados, que fala que não tem nada a ver, quando nós não confessamos, tá? Esses pecados, mas por isso mesmo Deus foi misericordioso comigo para que eu em mim, eu e você, o pior dos pecadores que nós somos. Porque aqui já é Paulo falando, eu, por ser o pior dos pecadores, Paulo dizendo, eu sou o pior dos pecadores em mim. Cristo Jesus demonstrou toda a sua paciência primeiro. Está no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Paulo falando isso. Eu, por pior dos pecadores que eu sou, Cristo teve paciência comigo. Então ele perdoa. E só não vai te perdoar se você não confessar seus pecados. Acariciados, pecados pequenininhos, que você acha que não é pecado. Tá? E aí Paulo diz, eu, como o pior dos pecadores, ele ainda teve paciência comigo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Jesus é bondoso. Quando fala que é o amor,
né? É bondade. Está falando de Jesus Cristo, que ele é bondoso. 1 Pedro 2:3. Jesus tudo crê. Sim, fala ali. 1 Pedro 2:3. Quando, né, Ananias questionou, a sinceridade e a conversão de Paulo, olha o que Jesus disse. Jesus respondeu. Falando de Paulo ali, Jesus disse, este aí falando de Paulo, falou para Ananias, é para mim um instrumento escolhido. Cristo vê as pessoas não como elas são, mas como elas poderão se tornar, pelo poder do Espírito Santo vivendo nelas. Aleluia! Quando Ananias questionou a conversão de Paulo, perseguidor dos cristãos, matava os cristãos, prendia os cristãos, torturava. Jesus disse para ele, este homem, falando de Paulo, é para mim instrumento escolhido. Porque Cristo vê as pessoas, meu irmão e minha irmã, não como elas são, mas sim como elas podem se transformar e ser um discípulo do amor para com aqueles que perseguem, para aqueles que amam. Meus amados, Deus não vê como você é e como eu sou, viu? Mas como nós poderemos ser, e estamos sendo pela graça de Jesus, como nós poderemos ser se estamos pela graça de nosso Senhor Jesus? Ele te vê assim. Tá? De que outro jeito Jesus mostra o amor verdadeiro? Como que ele mostra de outro jeito o amor verdadeiro? Amando as pessoas, cuidando das pessoas, assim como ele fez o seu ministério todo. Tá? Como ele tinha os olhos voltados para as viúvas, os órfãos, para os desprezados na sociedade. Viu? De que outro jeito Jesus mostra o seu amor verdadeiro? Cuidando das pessoas, tá? Tendo misericórdia das pessoas, tá, meu irmão? Amando as pessoas, cuidando das pessoas. Com os olhos voltados para as viúvas, os órfãos, os oprimidos, tá? Essa é uma característica de Deus para nós, que ele deixa, né? As pessoas desprezadas na sociedade. Queridos, Jesus se levanta em defesa dos fracos, tá? Dos injustiçados, dos oprimidos. Jesus Cristo é o retrato do amor verdadeiro. Aleluia! Bendito seja nosso Senhor. Bendito seja Deus Pai que deu esse Filho maravilhoso de presente para nós. Ele está lá em cima, meu irmão, intercedendo por nós. O Espírito Santo quer dar para você o fruto do Espírito Santo. Mas, meu querido irmão, você tem que pedir, buscar, clamar diariamente para que o caráter de Jesus seja implantado em você. Aleluia. E aleluia. Que lindo estudo, né, amados? Olha só o retrato de Jesus. Meu irmão, se for falar o retrato de Jesus aqui, nós fica aqui meses falando. É muito pouca coisa que nós estamos falando aqui. A Bíblia está recheada do amor de Jesus. A Bíblia está recheada do amor de Deus para conosco. Isso aqui é só algumas coisinhas.
E ele nos ama tanto, que eu já falei para vocês, que ele sendo dilacerado na cruz, ainda olhou para todo mundo lá e falou, ô pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo, não. Qual é o teu problema? Você não está entendendo a palavra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã? Ele está te mandando amar o próximo. Meu querido irmão, às vezes a gente passa dos limites. O homem se irrita, se ira. Mas quando você vai sendo implantado com o poder do Espírito Santo, pedindo, clamando por Espírito Santo, me dá paz, me dá tranquilidade, me dá dissertação, me ajuda. O Espírito Santo vai implantando em você o rosto de Jesus, o caráter de Jesus, como ele vivia, como ele fazia. E quando você percebe, você está amando, sabe quem? Até o teu inimigo. Que coisa! Meu querido irmão. Próximo estudo, para terminar amanhã a semana. Fé, esperança e amor. Eita, título bonito, né? Fé, esperança e amor. A Bíblia vai nos ensinar a ter fé, esperança e amor. É amanhã de manhã. Um beijo no coração para todos. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, vamos junto. Se inscreve aí. Vamos lá. Vamos mostrando para as pessoas e para o algoritmo do YouTube que Deus é amor. Que Deus te ama. Que Deus ama todo mundo. Amém? Que Deus ama essa pessoa que criou o YouTube, que criou as redes sociais, para mostrar para o mundo que Ele é amor, que Ele é a paz, que Ele é a solução do ser humano, que Ele morreu na cruz para provar que te ama mesmo. Bendito seja quem criou o YouTube, meu querido irmão, porque através dele está chegando até você. Compartilha, mostra isso para as pessoas. Amém? Um beijo no coração. Fica com Deus. E amanhã estamos juntos, hein? Para ver o último texto da lição. Faço questão de falar de novo, olha só. Fé, esperança e amor. Amém, né? Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Um beijo no coração do povo dos Estados Unidos, que tem mandado muito recado, né? De vários lugares, França, Japão, Portugal, Alemanha. Né? Um beijo no coração da Dona Adelaide aí, que segue o canal aí fervorosamente, Valquíria, Joaquim, né? Os seus filhos, né? Que Deus abençoe a todos aí. Um beijo, tchau, pessoal.